no século XIX, né, tinha um presidente dos Estados Unidos chamado James Monroe. E, bom, ele ficou famoso, gente, por uma frase. Opa, tá melhor? Ele ficou famoso por uma frase que chama-se América para os americanos. Nessa época, os países, né, ele disse essa frase em 1823, né? Por que ele disse essa frase, né? Nessa época, o Brasil, por exemplo, em 1822, o Brasil tinha acabado de proclamar a independência. Proclamar a independência, né? E outros países também da América Latina, outros países americanos, estavam também tendo sua independência dos países europeus, uma independência política, né? Mas a gente sabe que tem a questão econômica também, né? E o que os Estados Unidos fez? Esse presidente Monroe, o que foi que ele fez? Ele, com essa doutrina Monroe, ele disse, né, que a partir daquele momento os países americanos teriam que simplesmente se unir, assim, digamos, deviam se desatrelar da política externa com os países europeus. E na época os Estados Unidos ainda não era essa potência que é hoje, né? A gente tem que relembrar um pouco disso, né? Os Estados Unidos ainda não era essa potência toda. É claro que os Estados Unidos sempre foi uma nação muito forte. Por quê? Porque o modelo que eles tiveram eu vou até falar um pouco sobre isso para explicar um pouco melhor até, né? O modelo que eles tiveram né? Eles não eram como o Brasil, que era dominado, né, por Portugal na época. O que aconteceu? Os ingleses, né? Na época, os ingleses vieram para os Estados Unidos, muitos ingleses, né? No século XVIII, né? Também. Até antes, no século XVI, século XVII, na época, desde o descobrimento dos Estados Unidos, muitos ingleses vieram para morar nos Estados Unidos. Por quê? E traziam suas famílias também, né? Diferente dos portugueses, né? E porque na época, os Estados Unidos, ou na Inglaterra, perdão, havia uma grande perseguição religiosa, né? Quem sabe um pouco da história deve lembrar disso. Então, eles vieram morar nos Estados Unidos, né? E montaram ali um regime, né? Toda a cultura anglo-saxônica e também essa cultura do ponto de vista também econômico, né? Então, a partir disso, eles conseguiram desenvolver uma nação forte, né, economicamente, trazendo toda essa cultura, né, inclusive do protestantismo, né, que o Max Weber fez uma obra brilhante para explicar a questão do capitalismo, a origem do capitalismo, e ele diz que se dá por essa religião protestante, né, de acúmulo e tal, e toda essa cultura. Então, dessa forma, né, como o colega aqui está comentando, né, os Estados Unidos sempre foi uma nação bem patriota, com certeza, né, essa ideia de patriotismo sempre foi muito forte e ainda é nos Estados Unidos. Então, essa doutrina do Monroe, ela vai estreitar, né, esses laços dos Estados Unidos com os países. Na verdade, um domínio, né? Que ele vai criar um domínio sobre os países, essa cultura de domínio sobre os países americanos, né? É um domínio político, né? Então, assim, o que a gente conhece como imperialismo norte-americano também. É bem comum dessas nações hegemônicas fazerem isso, né? A partir ali da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos já começa a ser uma nação mais forte, né?
Tem a crise de 29, que muda um pouco as coisas, mas ali depois da Segunda Guerra Mundial, que os Estados Unidos investiu pesado, né? Acabou fazendo com que as coisas mudassem, né? E o país se tornasse essa grande potência que tem hoje, né? Essa grande potência que é hoje, gente. Eu quis fazer esse paralelo histórico só para a gente ter uma noção de como é a política, a questão da política externa brasileira, né? O Brasil, ao contrário do que muita gente pensa, essa ideia, pelo menos assim, na minha interpretação, do país ser um país, assim, digamos, soberano, do ponto de vista econômico, político, eu acho que ainda é um pouco ilusória, né? O Brasil ainda sofre esse tipo de dominação política e econômica por parte dos Estados Unidos, né? E isso ficou bem claro em vários momentos históricos no Brasil. Por isso que eu quero falar sobre essa questão histórica, para a gente ver como isso não é algo novo, gente. Né? Na década de 30, né, em 1930, chega ao poder Getúlio Vargas, né? E Getúlio Vargas ele vai adotar uma política mais nacionalista, ele vai investir na indústria de base e vai dar um suporte mais nacionalista ao país. Então o que acontece, gente? Acontece que no final ali do governo dele há um certo boicote, né? Muita gente, inclusive, diz, né? Alguns estudiosos dizem que já em 54 os Estados Unidos pretendiam montar um boicote ao governo, né? Implantar já a ditadura já naquele período de 54. O que acontece é que em 54 Getúlio Vargas se mata. Ele viu que aconteceria isso, que estaria em baixa. E, bom, como homem patriota, como homem, né, que tem aquela sua honra, né, ele resolveu se matar e escreve lá na sua carta justamente isso. Demonstra a perseguição política que ele sofria pelo seu molde nacionalista, né? Então, gente, a grande divisão que eu faço entre os políticos no Brasil, fala-se muito em esquerda e direita, mas eu acho que a grande divisão que a gente deveria fazer, que fica mais clara na história brasileira, é a divisão entre nacionalistas e entreguistas, né? Essa é uma divisão bem mais clara da história do país. Temos políticos que são mais nacionalistas, né? E outros que são mais entreguistas. Eu acho que esse é um ponto importante da gente destacar, né? Temos o governo do Dutra, né? Nesse meio termo do Getúlio Vargas e tal, que é um governo também já dá mais uma abertura para os Estados Unidos, né? E depois temos depois do Vargas, né, ter se matado, vem o Juscelino Kubitschek, que faz aquela política que, inclusive, eu tinha comentado num vídeo que eu fiz há muito tempo, na época que, não sei se vocês devem, quando vocês lembrar, da greve dos caminhoneiros, com certeza, né? Acho que não. Todo mundo lembra. Foi uma coisa horrível, gente. E essa política de foco no transporte rodoviário e o Brasil ter abandonado o transporte ferroviário foi coisa do Juscelino Kubitschek, né? E tinha aquele plano nacional, né? As metas do Juscelino, que não tinha. Você vê que não era típica de um político de direita, né? As metas dele favoreciam a política externa, a entrada de empresas e capital estrangeiro, né? E não tinha investimento na indústria nacional, diferente da política de Vargas, né? Então é um tipo de político que agrada aos Estados Unidos, o Juscelino Kubitschek. E ele não tinha nenhuma política social, por exemplo. Se você for ver o plano de metas dele, não tem políticas sociais, né? Não é à toa, né? É uma das características desse tipo de governo. Tanto é que a desigualdade nesses períodos de governos de direita crescem, né? Tem uma tendência a crescer bastante. A política liberal, ela gera, neoliberal e liberal, gera desigualdade social, né? Tata Maia, me inscrevi. Muito obrigado, Tata. Obrigado a todos que estão acompanhando, gente. Eu peço que vocês
Fiquem, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar ou comentar, alguma questão que vocês querem que eu fale a respeito do tema, vocês podem ficar à vontade, tá ok? Eu vou ficar lendo aqui os comentários também, acompanhando, para qualquer dúvida. Então, o que que acontece, gente, né? Vem esse investimento estrangeiro e também cresce a dívida externa, né? A dívida externa é uma maneira é como se fosse uma maneira de controlar os países, né? Sabe, imagine uma situação que você é uma pessoa comum, por exemplo, e você deve para alguma pessoa, de certo modo, sabe? E digamos assim, você deve para ela e que você não pode pagar, você fica meio que escravo dela, né? E é exatamente esse tipo de política, uma das políticas que os Estados Unidos fez, né? E ele é atrelado diretamente com o FMI, né? O FMI empresta dinheiro, por isso que o FMI gosta de emprestar dinheiro às vezes para o país, justamente porque ele gosta de deixar os países endividados, né? Para que eles possam dominar esse país durante muito tempo, né?